normal, natural. Olha quem tá no meu colo aqui, ó. Olha quem tá aqui. Eita. Uau! É você e teus gatos. É. O, o Abel, agora eu acho que já Diga. estamos, então, oficialmente iniciada a nossa live, né? O pessoal, a galera já tá aí. E o pessoal tá entrando, porque eu mandei o link para a galera, mas sabe como é que é, né? Até o pessoal vai ficar ali. Então, tá. Vamos dar mais um tempinho, Abel, acho que uns 5 minutinhos aí, para que a gente Tranquilo, entre aí. tranquilo. E nesse meio tempo, eu vou pedir então para a galera que está conectada aí, só coloque, mande para nós aí a cidade que você tá, da onde você está logado aí, e quando o pessoal tiver. Eu tô com. Eu tô escutando meu retorno que tá me atrapalhando aqui. O TDAH é bravo, né, cara? Ah, Daí acho que a Cristina tá com o som um pouco alto lá. Então, assim, ó, vamos pedir pra galera colocar aí a cidade da onde tá, né? E depois nós vamos para. Eu vou desafiar a galera aí para aquele desafio que nós fizemos lá, né? Valendo aquele ah, almoço. mas no primeiro vai ser complicado, né? Ah, não, vamos lá, vamos ver aí. Vamos mexer com. Vamos provocar o pessoal aí, né? Não, a gente só vai dar Gaudí hoje. Não, vamos ver. Pessoal, ó, nós estamos aqui com o Abel, então, ao vivo, tá? O Abel é um Master Coach. Eu vou fazer uma apresentação, uma prévia agora, depois, a hora que a galera estiver em peso ali, todo mundo entrar, e então a gente faz novamente aí. Fechando. Beleza. Então, nós marcamos esse encontro aqui, pessoal, para que a gente possa falar sobre produtividade, né? Que é um problema que é uma situação que acaba afetando todos nós um pouquinho, inclusive a mim mesmo, né? Então, a gente vai procurar fazer esses encontros semanais, que a gente pretende fazer isso toda quarta-feira, né, Bel? Sim. Toda quarta-feira. Só que, como o Abel estava em curso, o Abel ele trabalha na segurança pública, né, de Curitiba, e ele estava em curso essa semana, quarta a gente não conseguiu fazer, e deixamos fazer hoje, para fazer então a abertura, o início, e aprender com essas ferramentas, tudo aí, né? E aí, para a próxima quarta-feira, então, a gente, toda quarta-feira, fazer esse encontro semanal, onde a gente vai trazer assuntos pertinentes a desenvolvimento humano. Toda semana a gente vai trazer algum assunto. E o assunto é esse que a gente, inclusive, vai querer a interação de vocês que estão assistindo, para que a gente possa escolher qual é o assunto que a gente vai trazer. E qual é a ideia? É que a gente consiga trazer dentro de cada live como se fosse uma aula live, né? Uma aula onde possamos trazer conteúdos e dentro desse conteúdo a metodologia de que quem está assistindo aprenda algo. Quem está assistindo consiga absorver aquilo que aprendeu. E eu quero também disponibilizar, se possível, em todas as lives, um e-book, um digital ali, um livro digital, para que você tenha o assunto que foi abordado na live e com isso você possa, eu quero dar uma lida naquele e-book da live da passada, porque eu quero, de repente, colocar alguma metodologia no meu dia a dia, inserir aqueles hábitos no meu dia a dia. Né? Então, você, além de ter o material digital, que a gente faz com muito carinho, esses materiais, a gente faz com o melhor das pesquisas, né? Ali e tal. E depois é o seguinte, são conteúdos analisados aqui por profissionais. O Abel, inclusive, é um Master Coach, né? Um cara que tem aí uma experiência em treinamento de pessoas, trabalha com desenvolvimento humano, né? Ele é da segurança pública de Curitiba, é um cara que tem uma vivência aí, né? Só na profissão dele atualmente, ele já tem aí quase 30 anos de casa, né? É isso, né, Abel? 30 anos. Vai fazer 30 anos em julho. Em julho. Então agora, já é esse mês. Hoje. Isso. Hein, Gaudí, só corrigindo uma coisinha aí. Sim. As nossas lives provavelmente vai ser na terça e na quarta. Uma semana eu vou fazer na terça e a outra semana na quarta. Tá. Por causa da questão de escala de serviço, né? Certo. Como eu disse, o Abel trabalha na segurança pública, então a gente vai adaptar. Mas aí o que a gente vai fazer? Sempre a gente vai avisar uma semana antes, né? Tu já tem uma semana antes a tua agenda, né? Sim. Tá.
sempre vai avisar uma semana antes, tá? E eu sei que algumas pessoas, mas na terça eu tenho compromisso, outros na quarta tem, mas é assim mesmo. Mas a gente vai procurar deixar essa live gravada no YouTube, no Instagram, para você depois assistir, né? É isso, né, Abel? Acho que a gente Não, tranquilo, sem problemas. então, assim, gente, a gente vai procurar fazer aqui justamente disponibilizar o material na internet, né, para que todos nós possamos acessar esse material a hora que precisar, né, e sempre trazendo dentro de uma metodologia que a gente consiga aprender algo e guardar aquilo e absorver alguma coisa. Que a gente quer que cada um que estiver acompanhando a live aqui que saia da live melhor do que quando entrou. Tá? Isso é o nosso propósito aqui, né? Desenvolvimento humano. Tá bom? Abel, então, Abel, como eu já disse, o Abel trabalha com treinamento de equipe, né? Trabalha dando assessoria para empresas, né? E tal. Mas eu vou deixar o Abel falar um pouquinho, Abel, te apresentar aí para a galera. E daqui a pouco, o pessoal já está em peso aí, a gente começa então dentro do conteúdo que é produtividade, desenvolvimento humano, produtividade, tá bom? Vai lá, Abel, contigo. Olá, pessoal, boa noite. Sou Abel Ribeiro, como o Galdi já falou. Eu sou formado em Master Coach pela FEBRACIS, Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico. Fiz uma formação, a primeira formação em coach que eu fiz foi em 2013 pelo Instituto Brasileiro de Coaching. E aí acabei, em 2018, me tornando coach integral sistêmico pela FEBRACIS, onde a gente já trabalha como ministrante do poder da ação, que acho que a maioria das pessoas já sabe, já ouviram falar sobre o poder da ação, que é um best-seller do Dr. Paulo Vieira. Então, eu sou ministrante desse poder da ação. A gente ministra imersões de 8 horas, cursos de 8 horas sobre o poder da ação. E o que me trouxe ao coach? Porque eu era uma pessoa muito tímida, eu achava que eu não seria um bom vendedor. Eu entrei numa empresa que dependia de vendas. Eu tinha que vender. E como eu era uma pessoa muito tímida, eu achava que eu não tinha condições para vender, eu procurei o autoconhecimento, procurei me desenvolver como pessoa e acabei encontrando um coach. E quando eu comecei a fazer a formação, eu me apaixonei por essa área do coach. E aí fiz a formação. Para mim foi uma das melhores coisas que eu fiz, que eu realmente comecei a me conhecer melhor como pessoa. O potencial que cada um de nós temos, porque todos nós temos potenciais, mas às vezes está escondido. Eu, através desses cursos, dessas formações, eu fui descobrindo o tanto de potencial que eu tinha e que estava escondido. Então, hoje, nós estamos aí trilhando nessa área do coaching aí, ministrando palestras sobre o poder da ação, sobre vendas. Nós temos um treinamento também chamado sobre vendedor de alta performance também, que a gente sempre faz. Então, aí agora, junto com o Galdi, aí a gente está iniciando uma caminhada e eu tenho certeza que isso vai dar muito fruto e a gente está aqui também para poder levar um pouquinho para vocês do nosso conhecimento, que Galdi tem muito conhecimento, a gente também tem um pouco de bagagem e estamos aqui para poder passar um pouquinho desse conhecimento para todos vocês aí. Beleza? Maravilha, maravilha, Abel. Pessoal, eu vou pedir para vocês interagir comigo aí. Já temos aí algumas pessoas se apresentando aí. Eu quero que vocês me digam. Só se apresenta aí para eu poder... Ó, o Gilney tá aí, Gilney! Beleza, Gilney? Gilney lá do litoral norte do Rio Grande do Sul. Maravilha, seja muito bem-vindo. Quem mais? Tô indo pro Rio Grande semana que vem, hein? Oi? Tô indo pro Rio Grande do Sul semana que vem. Semana que vem? Olha só, que maravilha. Santa Maria. Vai a trabalho ou não? Passeio? Não, vamos a passeio. Maravilha, maravilha. Isso aí. Ó, quem mais está por aí? Claudinéia Soares. Opa, maravilha. Obrigado, Claudinéia, pela força. É muito importante nesse momento aí, esse início desse trabalho que a gente quer levantar multidões através desse trabalho pelo digital, né, pela internet. É muito importante a presença de vocês aí. Quem mais está por aí? Vamos lá, dá um oizinho aí. Vamos que vamos. Vamos lá, então, o pessoal encontra... Ó, Emily! Emily! Olha aí, a Emily tá aí, Emily. Show de bola, brigadão mesmo. Pessoal, se vocês puderem, tá? Para nós é muito importante o apoio de vocês, como vocês estão fazendo aí. Se vocês puderem compartilhar esse link dessa live. Valeu, valeu, Junei, valeu. Brigadão mesmo. Oi, Emily.
Então, se vocês puderem compartilhar esse link com mais pessoas, fazendo favor aí, vocês ajudam bastante aí, tá? Ajudam bastante mesmo, porque nesse primeiro momento é assim mesmo. Eu não sei se vocês assistiram o filme do Dois Filhos de Francisco, né? Dois Filhos de Francisco. O Francisco, pai de Zezé de Camargo, né? E Luciano, ele trabalhava como servente de pedreiro, ganhava lá um salário, gastava metade do salário com ficha telefônica e distribuía para os colegas, para os amigos, pedir a música do Zezé de Camargo e foi o que deu. Né? Opa, o Eduardo tá aí, o Eduardo lá de Pelotas, mano velho, meu mano lá, ó, tá lá de Pelotense, ó. Valeu, mano. Gauchado, estão todos em peso aí. Olha aí, tchê, que legal. O telefone da Karine, quem tá ali, Karine Anjos. Ah, Karine, tá aí. Obrigado, Karine. Muito bem. A Chayane. Isso aí, o Nelson tá por aí, o Nelson Fernandes. Maravilha. Show! Muito bem, que bom, gente. Parabéns aí pelo posicionamento de vocês também, porque é um sábado à noite onde vocês poderiam, né, estar aí no happy hour e tal, sei lá, assistindo a Netflix, vocês estão aqui no ambiente de crescimento. Gente, nós vamos entregar o nosso melhor aqui para que vocês sintam assim que valeu a pena, tá? Então, nós vamos dar início aqui a nosso conteúdo. Vai lá, Abel, pode mandar, Abel. Viu? Me diga uma coisa, tem como você compartilhar, porque tem umas pessoas que estão querendo entrar e não estão conseguindo entrar. Tá, mas para aí, compartilhar aqui. Deixa eu chamar meu suporte. Não, suporte, não. É aquele, pô. Não está aparecendo no Instagram teu ali, para a pessoa entrar. Eu sei por quê. É porque assim, pessoal, eu fiz um Instagram próprio para esse trabalho que a gente quer fazer em específico. Então, não estou usando meu Instagram particular. Estou usando Gaudi Vieira Oficial. Gaudi Vieira Oficial. Até eu peço que vocês sigam esse Instagram, porque as próximas lives vai ser sempre por esse Instagram. Então, por isso, aí vocês vão estar conectados direto. Gaudi Vieira Oficial. Botem aí, pessoal. Tá? Eu acho que tá. Entrar, né? É Gaudi Vieira Oficial. Eu já chamei meu suporte aqui, já tá. É isso, disse que é isso. Eu tenho técnica aqui, né? Olha, já entrou um aí, ó. Rafaela, essa eu conheço. Aí, Rafaela, bem. Aí, Emily, começou a seguir. É isso aí, pessoal. Sigam esse Gaudi Vieira Oficial. Aí depois a gente vai colocar aqui também o do Abel. É importante. O Abel Abel. Como é que é o teu Instagram? Abel M. Ribeiro. Abel M. Depois Ribeiro. Aqui daí. Tu consegue colocar ali? Não, no teu Instagram? Não. Tá. Isso, Abel M. Ribeiro. Tá. Isso aí. Quem entrou ali? Eleonor Ferreira Lima. Maravilha. Obrigado pela força, Eleonor. Tamo junto. Show. É isso aí. Hoje... tu tá em Santa Vitória do Palmar. O Eduardo tá em Santa Vitória. Hoje tá na casa da Prenda. Lá no Rio Grande do Sul chama mulher de Prenda. Tá na casa da Prenda hoje. Um abraço para esse pessoal aí, Eduardo. Maravilha. Show de bola. Então, Abel, sobre produtividade, o que nós vamos trazer de bom para essa moçada, né? A gente sabe que hoje o tema produtividade é algo assim que acaba afetando diretamente a nós todos, né? Porque com tantas possibilidades de distração, né? O que leva uma pessoa a ser improdutiva, né? É a perda de foco, é distrair-se. E hoje nós temos redes sociais, hoje nós temos tantas coisas que há um tempo atrás não tínhamos. Não tinha, né? Então era mais difícil tu ser improdutivo. Hoje é muito fácil tu ser improdutivo se tu não te monitorar, tá? Né? Então, o que tu tem a trazer para nós aí sobre a improdutividade ou a pessoa se tornar produtiva através dos seus hábitos e tal? Vamos lá, então. Então, Valdir, quando a gente fala em produtividade, se a gente for falar tudo sobre produtividade, vamos ficar aqui a noite inteira, porque é muita coisa, né? Tem muito material. Mas, assim, a gente vai procurar dar algumas dicas de como a pessoa se tornar um pouco mais produtiva. Só que quando a gente fala em produtividade, a primeira coisa que a gente tem que pensar é por que eu quero ser mais produtivo? O que eu estou buscando? A gente tem que ter, como a gente sempre diz, um porquê. Por que eu quero aumentar a minha produtividade? Por que eu quero ter mais resultados? Quando você define o porquê, aí fica mais fácil. Porque nada vai te tirar o foco.
Então, a primeira coisa que quando a gente fala em produtividade é você descobrir o teu porquê. Por que eu quero ser mais produtivo? Porque geralmente, quando você vai conversar sobre produtividade com uma pessoa, principalmente quando a gente está fazendo um processo de coaching, alguma sessão, geralmente a pessoa ela quer ter mais resultado. Se ela quer ter mais resultado, ela tem que produzir mais. Só que, às vezes, se ela não tiver um motivo, se ela não tiver um porquê, ela vai se auto-sabotar, ela vai procrastinar e vai ficar naquela que a gente sempre chama de zona de conforto. Porque a nossa mente está condicionada a sempre ficar na zona de conforto, sempre ficar naquela mesmice de sempre. Então, qual que é o meu porquê? Por que eu quero produzir mais? Por que eu quero ter mais resultado? Quando eu tenho um porquê ou um propósito, que muitas pessoas falam propósito, falam sonho, motivo, mas é aquele porquê, porque eu quero ganhar um pouco mais, por exemplo, eu quero aumentar os meus resultados. Quando você tem isso definido, aí a gente tem um ponto a começar, né? Então eu preciso fazer isso, eu quero aumentar os meus ganhos, eu quero aumentar os meus resultados, eu quero ser mais produtivo, seja uma promoção na empresa, seja aumentar meu número de clientes. Por quê? Porque ela tem um motivo para isso. Quando você descobre o seu motivo, você já começou a dar o primeiro passo em direção a ser mais produtivo, a ter mais produtividade. Então a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dicas que nós vamos passar sobre como eu me tornar uma pessoa mais produtiva. E a gente tem muitas dicas bacanas aí que o pessoal com certeza vai, se a gente conseguir passar bem claro para eles, vai ser de muita valia para eles. Show? Então, olha só, aproveitando aqui o gancho do que o Abel passou para nós, produtividade, né? Ele falou ali, descobriu o seu porquê, né? O seu propósito. O que isso a gente vai sempre procurar deixar um pouco mais esclarecido assim, porque nem todas as pessoas entendem aquilo que umas entendem, outras não entendem, então às vezes alguma colocação, não que precise complementar o que o Abel falou, o que ele falou está completo, mas assim, ó, eu vou usar alguns exemplos, por exemplo, eu dei aula em sala de aula durante muito tempo. Por isso que hoje eu sou carinhosamente conhecido como professor Gaut, né? E eu sou muito grato a isso, porque de formação eu não sou professor, sempre deixei isso muito bem claro, mas eu recebo sim o título pelo carinho que eu tenho pelos professores, porque eu acho que o professor teria que ser digamos assim, a profissão mais bem reconhecida, né? Melhor reconhecida, né? O professor é uma grande profissão. Mas falando do seu porquê, então em sala de aula eu sempre falava, quem é meu aluno, tenho alguns alunos na sala aí já, os meus alunos eu sempre vinham falando assim, ó, descubram por que você acorda pela manhã, qual o teu motivo, o que te faz, o que te dá essa vontade de levantar de manhã e a luta, sabe? Descubra o teu porquê. Quando tu descobrir o teu porquê, tu não apanha mais para levantar da cama. Tu não tem mais aquela dificuldade. Né? Claro, isso é assunto para uma outra live, porque, como o Abel disse, a produtividade é muito extensa. Se a gente começar a se aprofundar em cada ramificação aqui, a gente vai precisar de vários dias. Mas a ideia é isso. Mas só para deixar um pouquinho claro. Então, quando você descobre o teu porquê, cara, começa a fazer sentido, porque isso vai te dar vontade para que tu faça aquilo, para que tu seja mais produtivo, porque tu fazendo o que tu tem que fazer, tu te organizando, planejamento, que nós vamos falar aqui também, né, algumas métricas da produtividade. Então, quando tu entende o teu porquê, tu vai fazer o que tem que ser feito. Tu vai botar uma fotografia, uma gravura do que tu quer na porta da tua geladeira ou na parede do teu quarto, ou tu vai fazer... Isso tudo são meios que vão te levar à motivação do ser mais produtivo, né? Porque se tu não tiver uma motivação forte, tu não vai conseguir. Tu não vai conseguir porque o teu cérebro ele vai te derrubar. Porque nós aqui dentro nós temos, isso também é uma outra live que nós vamos falar sobre crenças limitantes. E as nossas crenças limitantes é que nos limitam de conquistar o extraordinário, né? Então, é muito importante a gente ter isso em mente e ter isso muito bem discernido, muito bem entendido aqui dentro, para que a gente consiga, então, fazer a coisa fluir, né? Então, vamos lá, então, Abel, para nós, porque nós temos 1 hora e 1 hora passa voando, né?
E eu vou dizer para vocês que eu preciso encerrar esse vídeo com 59 minutos, porque eu não consegui fazer a live pelo YouTube que eu queria fazer, e eu tive que fazer pelo Instagram. E pelo Instagram eu só posso, para ficar gravado, eu só posso fazer 59 minutos de live. Se fechar 1 hora, eu perco a gravação, daí o Instagram não salva o vídeo. 59 minutos eu consigo salvar o vídeo. Eu gostaria de ficar com esse vídeo gravado, salvo, porque é o primeiro, gente, o primeiro, daqui, sei lá, 2 anos, 3 anos, 4 anos, quando a gente tiver, né, uma live superior e tal, aí esse vídeo, essa gravação de 59 minutos vai ter muita importância. Então hoje nós vamos encerrar com 59 minutos, mas a próxima vai ser pelo YouTube, daí sim, aí a gente pode até passar um pouquinho de 1 hora se for o caso. Abel, as métricas, o que a gente precisa aí, então vamos lá, fala um pouquinho para nós aí, conta para nós. Então tá, então vamos lá. Primeira coisa, quando você quer ser mais produtivo, a primeira coisa é você ter um planejamento. Independente de qual que seja o trabalho, a função de cada um, primeira coisa é você ter um planejamento. Vou dar um exemplo bem claro aqui. Um vendedor, por exemplo, ele tem que ter um planejamento mensal. Quanto que ele quer vender durante o mês? Qual que é a meta que ele tem? A partir desse planejamento, que daí a gente trabalha com planejamento mensal, um planejamento semanal e um planejamento diário. Ou seja, você vai dividindo a meta. Vou dar um exemplo bem claro, assim, para as pessoas começarem a entender sobre planejamento. Por exemplo, eu vou usar muita área de vendas. Um vendedor que vende uma média de 10 mil reais, por exemplo. Ele quer aumentar 20% a produtividade dele, quer aumentar em 20%. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esses 20%, os 10 mil, ele vai vender aí 20%, 12 mil, certo? 12 mil. Ele vai dividir isso aí por metas semanais, que seria vender uma média aí de 3 mil reais por semana. Por semana. Quando você vai, como a gente chama de, como é que se diz agora, fugiu a palavra, mas é você partilhar a tua meta. Você começar a fatiar. Aí você... Exatamente, falou a palavra certa. Aí o que acontece? 3 mil por semanas. A semana tem 5 dias, levando em conta que geralmente a pessoa vai descansar no sábado e domingo. Se eu pegar esses 3 mil durante a semana, eu vou dividir por 5 dias. Quanto que eu tenho que vender? 600. Aí vai dar Quanto 600. que eu tenho que vender por dia? 600, né? Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido. Quer dizer que se tu olhar o todo, é grande demais, é inalcançável, mas começa a fracionar a meta, você vê que não é uma meta grande, porque eu vou falar um pouquinho sobre a nossa mente, ela tem dificuldade em absorver uma meta muito grande. Agora, quando você começa a fracionar a meta, você vê que não é uma coisa tão impossível. Ela se torna mais fácil. Mas para isso, para você começar a ser mais produtivo, você tem que ter esse planejamento. Porque o que acontece muito é que as pessoas não fazem esse planejamento e os dias vão passando, a semana vai passando, e quando chega no final do mês, você vê que você não conseguiu bater a tua meta. Então, agora, quando você tem tudo planejado, se torna mais fácil. Existe até uma metáfora que a gente fala muito sobre isso. A gente pergunta, é possível uma pessoa comer a carne de um elefante? Se você olhar o tamanho do elefante, fica difícil, mas agora se você fracionar pedacinho por pedacinho cada dia, você consegue. Faz sentido? Então, é assim, a gente aprender a fracionar as nossas metas, elas acabam se tornando metas pequenas e a nossa mente consegue trabalhar muito mais tranquilo com metas pequenas. Então, a primeira dica que eu daria sobre produtividade é você planejar. Você ter um planejamento estratégico mensal. Quando você tem um planejamento que essa é a tua meta, e aí você começa a fracionar essa meta por semana e por dia, ela começa a se tornar uma meta mais palpável, uma meta mais alcançável. E é incrível, né? Porque o planejamento, ele nos dá a visão a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. E essa meta diária, que você coloca em meta diária, é a visão a curto prazo. Isso faz curto prazo. Porque a tua meta é alcançável, é algo alcançável, não é aquela coisa faraônica que não é para mim, né? E aí tu consegue enxergar a meio prazo, a médio prazo, né? E consegue enxergar lá na frente, né? Então, ou seja, tu nunca pode tirar
aos olhos, a tua visão, o teu foco da meta longa, mas tem que também visualizar, tem que trabalhar em cima da diária, porque é a diária que vai te dar motivação para te ver o que está acontecendo. Por isso que é importante, depois nós vamos chegar nesse ponto, que é importante de comemorar pequenas vitórias, né? Nós já vamos chegar nesse ponto, mas antes eu gostaria de falar ainda, em cima do que o Abel, aproveitando o gancho do Abel aqui, eu gostaria de falar sobre, o Abel citou ali um profissional de vendas, mas vamos assim, ó, usar, não precisa ser propriamente profissional de vendas, vamos imaginar uma diarista que ganha, que ela ganha o dinheirinho dela diariamente, ganhando o dinheirinho dela fazendo faxinas, né, diárias, né? Diarista, né? Então, imagina, se ela chegar hoje, por exemplo, numa residência, e ela não tiver o planejamento dela pronto, de como que ela vai fazer, ela vai se bater para lá e para cá, vai parecer o Gaudi, TDAH. Para um lado para o outro e não vai fazer nada, né? Agora, se ela tiver... Chegou uma menina aqui para fazer uma diária para nós aqui, ela direto... Raquel, vai começar por onde? Ah, no banheiro. Aí, tipo assim, ela... Não, toda a minha faxina eu sempre começo no banheiro, deixo o banheiro pronto. Depois do banheiro, aí então eu vou ambiente por ambiente até chegar na cozinha. Termino lá na cozinha. Ou seja, eu percebi que ela tinha uma metodologia de trabalho. E olha que interessante. Porque às vezes a gente, falando em planejamento, falando em metas, isso é coisa de vendedor. Não é, gente. É pro nosso dia a dia. Porque se eu tenho uma casa para organizar e eu não tiver planejamento, eu vou me bater para lá e para cá e não vou fazer nada. Digamos que hoje está muito forte o trabalho em home office, né? Eu trabalho no digital e tal. Se eu não tiver um planejamento, eu vou levantar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou me arrumar, vou me preparar, vou me sentar. Se não, tu fica te batendo o dia todo, se tu não tiver planejamento, e não vai fazer nada no final do dia, vai ser um dia improdutivo. Não é isso, Bel? Show de bola, é isso aí. Isso aí. Então, e quando a gente fala de metas, quando a gente vai traçar uma meta, essa meta ela tem que ser uma meta clara. Ela tem que ser uma meta clara e objetiva. Tem que ser algo que é possível ser conquistada durante o prazo que eu tenho. Porque o que acontece? Muitas pessoas traçam metas, mas elas traçam metas que acabam se tornando uma meta muito alta e a pessoa não alcança. E quando você traça uma meta que você não consegue cumprir aquela meta, você acaba desanimando, você acaba desistindo. Então, qual que é o foco? É muito melhor você traçar metas pequenas e ir alcançando e cada vez você crescendo mais do que você querer uma meta muito alta que você acaba não atingindo aquela meta e acaba desistindo. Então, quando vai traçar uma meta, traça aquela meta que seja uma meta alcançável. A gente chama muito de meta SMART, que é uma meta alcançável, uma meta mensurável, que você consiga conquistar essa meta no prazo que você determinou para alcançar aquela meta. Então, assim, às vezes, se a pessoa coloca uma meta muito alta, ela vai ter dificuldade em cumprir essa meta. E cada vez que você cumpre uma meta e você não alcança... Aliás, cada vez que você traça uma meta, que você define uma meta e não alcança aquela meta, você acaba se frustrando. Então, tenha metas claras e objetivas. Maravilha. Maravilha. Então, a Lisa colocou ali, né? Planejar faz toda a diferença. É isso aí. Faz diferença mesmo. Aline, seja muito bem-vinda. Aline Rodrigues entrou aí. Vamos lá. Então, o pessoal está chegando. Vamos lá. Vamos que vamos. A Chayane falou aqui como uma frase que vi, foque no próximo degrau. Isso mesmo, Chayane. Foque no próximo degrau, não em toda a escada. É degrau por degrau, é isso aí. Show de bola. Imagina tu subindo uma escada e tu tiver o foco só lá em cima. Cara, se tu não ir degrau por degrau, tu vai acabar caindo. A mesma coisa, descer uma escada. Se tu não focar no próximo degrau, é ali, pum, né? Então, bem colocado mesmo aí, bem lembrado. Show de bola. É isso aí. O que nós temos, então, para o próximo... Aí, Gabriel Valasque, seja muito bem-vindo, filho. Tamo junto. O que tu tens aí, então, a próxima observação com relação à produtividade aí? Vamos lá. Pode ir. Então, eu vou falar de uma coisa que algumas pessoas não gostam, né? Mas quando a gente tem um porquê definido, quando você tem um motivo, quando você definiu uma meta e você quer cumprir, é uma coisa que a gente sempre coloca, acorde cedo. Eu sempre digo assim, eu saio para trabalhar às 7 horas da manhã, então acorde 2 horas antes. Porque para você poder fazer exercícios, para você... Tem pessoas que gostam de fazer uma meditação e tudo isso ajuda. Para você começar um dia disposto,
Porque a gente tem que cuidar um pouco da gente. Então, você acordar, você fez um planejamento ali, você sabe o que você tem que fazer durante o dia. Se você acordar um pouquinho mais cedo, tomar teu café, fazer uns exercícios, fazer uma meditação, você já vai sair para a rua muito mais entusiasmado, muito mais motivado. Porque o que acontece? Quando você... Geralmente comigo acontece isso, deve acontecer com algumas pessoas. Quando você acorda atrasado, quando você acorda em cima do horário, ou para você ir para o trabalho, geralmente o que acontece? Você já sai, já pega trânsito, você já pega semáforos todos vermelhos. Por quê? Porque parece que o tempo, você já não tem mais tempo. Então, geralmente, a gente acordar com um pouco de antecedência, isso faz muita diferença. Se a gente trazer isso para a nossa vida, no dia a dia, isso faz muito sentido. Ah, mas daí eu já durmo um pouco. Então, a gente tem que criar hábitos de dormir um pouco mais cedo para levantar mais cedo. Porque quando o teu dia começa mais cedo, ele se torna mais produtivo. Faz sentido? Faz muito sentido. Cuidar de si, né? Gostar de si é muito importante, porque quando a gente acorda cedo, por mais que acordar cedo é ruim, mas, poxa, mas se eu acordar com um tempo suficientemente que eu consiga cuidar um pouquinho de mim, né? Me lavar com calma, me vestir, tomar um café. Não é aquela coisa... Tem gente que, tipo assim, acorda em cima do laço, né? Tipo, a pessoa tem que preparar tudo, tem que se ajeitar, tem que fazer e acorda, tipo, vai no extremo. Aí o que acontece? Ela acaba começando o dia dela num correrio que ela não para até na hora de dormir. E aí acontece que vai para a cama e não consegue dormir. Por quê? Porque o dia dela foi tão conturbado, né? Primeiro, porque ela não foi produtiva. Segundo, porque ela fez o fato dela ter aquele hábito de deixar dormir até o último instante, acaba que ela entra numa rotina de correria sempre. E aí o que o Abel falou, entra no trânsito, sinal fechado, aquele carro que podia esperar um pouquinho entra na minha frente, aí demora, e daí eu já fico nervoso, e aí gera todo um problema que pode ser evitado se eu tiver consciência que eu posso levantar um pouco mais cedo, me preparar, sair um pouco mais cedo de casa, prevendo que pode acontecer algum acontece se eu chegar 10 minutos antes do trabalho? Claro, 10 minutos antes, pega um fonezinho de ouvido, todo mundo tem um celular, bota ali um material para te escutar um PDF não, um audiobook, uma palestra, uma coisa boa ali, que tu vai... olha, gente, eu sempre falava para meus alunos sabem disso. Quando você escuta um audiobook, quando você escuta um material de qualidade, de procedência ali, às vezes de uma pessoa que está trazendo um conhecimento novo, isso é como se você estivesse lendo um livro, né? Lendo um livro. E às vezes você está só prestando atenção, até no ônibus, quem pega ônibus, até no carro, quem tá no carro, né? Eu tenho o hábito, né? Quando eu estou no carro, eu tenho um pendrivezinho ali, com um material, sempre ouvindo alguma coisa, né? E o bom de tu estar sempre nessa, digamos, nessa sobra de tempo é isso, que tu consegue cuidar um pouco de ti e tu te sente mais amado. E se você não se sentir querido por você mesmo, gente, se você não se valorizar, ninguém vai. Ninguém valoriza. Tua valorização começa por ti. Isso dá outra live. A outra live a gente vai falar sobre isso. É que tanto... né? Mas vamos lá. Maravilha, Abel. Show de bola. Muito bem colocada essa questão aí. O Ed Carlos... tá. O Ed Carlos tá aí. Ed Carlos, tamo junto. É isso aí, meu querido. Obrigado pela força. Annalise Costa. Annalise Costa. Conhece? Éder Chalé. Aqui. Annalise Costa, acho que eu conheço. Oi? Quem? Annalise Costa. Annalise Costa. Olha aí, ó. Então, pessoal... É isso aí, vamos, olha aí, eu tô aqui, agora eu descobri que dá para ver a galera aqui, ó, Caroline Cardoso tá aí, maravilha. Doug, tem uns que não consigo definir o nome aqui, Doug tá aí. Annalise Costa deve ser minha parceira de trabalho. É? Olha aí. Eu acho que é. Ó, dá um positivo aí, Annalise, se for você. Margarete tá aí, Margarete, Júlia Carvalho, estamos juntos, show de bola. Cristina Silveira, Fernanda Souza, maravilha, que legal. Eu estou mexendo aqui, rolando, chegar aqui. Show de bola, Janete, show de bola, show de bola. É isso aí, vamos lá então.
nós temos aí mais tópico, é que hoje a gente vai fazer uma live, gente, um pouquinho mais curta, tá? Quer dizer, vai ser 59 minutos para eu poder segurar esse vídeo salvo. Tá? Vai controlando o tempo aí, Aldir. Vai controlando o tempo aí, porque senão... Cadê? Eu vou ver aqui no computador. Eita, tem 17 minutos. 16 minutos, para ser mais exato. Nossa! O tempo então, voa. Gente, então vamos lá. Abel, quarta ou terça nós vamos estar de novo aqui nessa live? Terça ou quarta? Terça-feira. Terça-feira, pessoal, vou pedir para vocês, já vão pensando no assunto aí, no tema que vocês gostariam. O que tu acha aí, Abel? Vamos largar 3 temas para eles escolher? 3 temas. Podemos falar sobre resiliência. Resiliência. Inteligência emocional. Inteligência emocional, né? Em relação interpessoal, inteligência emocional, que abordam bastante coisa, né? E podemos falar sobre alta performance, uma peça para as pessoas também, quem puder compartilhar alguma coisa que eles tenham em mente também, para a gente pode estar colocando nas próximas lives. Mas eu aviso aí, amanhã já na segunda eu já aviso aí, tá? Obrigado aí o carinho da Janete, botou aí o que é bom passar rápido. Isso é muito bom, isso é uma massagem no ego. Muito obrigado pelo Suzana Maximiano, Suzana Maximiano também conheço, minha prima. Show. Que maravilha, seja bem-vinda. Muito bem, eu sou o Gaudi. Show. É isso aí, gente. Vamos lá então, Abel. Vamos abordar os tópicos aí. Qualquer coisa a gente faz uma live de continuação na terça daí, se for o caso. Tá? Então, voltando a falar sobre produtividade, geralmente a pessoa é mais produtiva no período da manhã. E então, quando a gente tem, porque geralmente a gente tem muitas prioridades durante o dia. Então, se você tem alguma prioridade, uma meta que seja prioridade, foque primeiro nessas prioridades. Faça aquilo primeiro que tem que ser feito. O que é prioridade para mim hoje? Então, eu vou procurar fazer no período da manhã. Porque depois que eu fiz minhas prioridades, o que vir, com certeza, já vai vir, já é lucro, como a gente diz, né? Então, sempre foque nas prioridades primeiro. Isso é uma dica também a gente dá. Tá. Sempre foque primeiro nas prioridades. Priorizar aquilo que é importante. Isso aí é Danilton, que é bonitão, tu, rapaz. Eu não tô bonitão, eu sou bonitão, tá? Mas Danilton, eu tô bonitão, professor. Maravilha. É isso aí, né, Abel? Priorizar o que é importante, né? Então, focar na prioridade, porque aí tu vai ter uma coisa, né, digamos assim, coerente, né? Vai ter coerência naquilo que tu tá fazendo. Com certeza. Show. Porque o grande problema é a gente procrastinar. Sempre as coisas importantes deixando para depois. E esse depois, às vezes, não chega. Então, a Janete, como eu falei, ela tem dificuldade. A Janete tem dificuldade de focar nas prioridades. É isso aí, Janete. A gente tem que descobrir formas aí de você, no teu planejamento, sempre colocar as prioridades para você fazer aquilo que é importante primeiro, deixar... Porque eu entendo a Janete, porque eu tenho um pouquinho dela também. Porque assim, às vezes eu vou fazer uma coisa, aí aparece uma outra coisa, eu vou fazer e acabo esquecendo aquilo que era para ser feito primeiro. Eu mesmo, eu estou constantemente me lapidando. Então é isso aí, tamo junto. Vai lá, Abel, desculpa. Só falando com a Janete, né, sobre as prioridades, o grande problema da maioria das pessoas é a perca de foco. Quando é uma prioridade, geralmente é a prioridade que vai fazer a diferença na nossa vida. E se a gente não foca nessas prioridades, vai sempre ficando para amanhã. E às vezes a gente nunca faz. Eu me deixo. Então, outra coisa sobre produtividade que a gente sempre fala é evitar distrações. Hoje, com o nosso celular, com redes sociais, está muito difícil. Às vezes às vezes eu fico me policiando sobre isso, às vezes eu perco meia hora vendo rede social, vendo Instagram, porque a rede social é útil para o nosso trabalho, para o trabalho de muitas pessoas, só que a gente não pode se distrair. Porque às vezes a gente abre o celular para ver algo que é interessante e acaba vendo mais 10 coisas que não faz sentido nenhum. Exatamente. E isso acaba distraindo. E isso acaba nos distraindo e deixando da gente priorizar o que a gente tem que fazer. Distrações é o que mais atrapalha para quem quer ser mais produtivo. E hoje está muito fácil de distrair com as redes sociais, né? Muito fácil. Muito fácil. Muito bem, Abel. Traz mais um ponto aí. Daí, na terça-feira, se for preciso, a gente fala mais um pouco daí, tá? Então, a gente trabalha com um lema qual que é o nosso lema? Meta definida tem que ser meta cumprida.
Se você definir uma meta, cumpra. Por isso que a gente fala, coloca uma meta, nem que seja uma meta pequena, mas comece com as metas pequenas e cumpra elas, que você vai ver que com o tempo você vai começar a colocar metas mais altas e vai conseguir alcançar essas metas. Então, definir uma meta, seja a meta, por mais pequena que seja, cumpra. Porque você vai estar aumentando essas metas e com certeza você vai se tornar muito mais produtivo. E isso aí entra uma questão comportamental também, né? É uma coisa que eu tenho aprendido muito com a minha esposa, com a Cristina, porque ela sempre passou assim, ó, cara, prometeu, cumpra. Cumpra. Prometeu horário, esteja lá no horário antes, né? Nunca depois, né? Então isso é uma questão. Ô Jorge, show de bola, Jorge. O Jorge botou fogo aqui em tudo, bateu um monte de foguinho aí. Valeu, Jorge. O Jorge é o pai do Arthur, meu neto. Show de bola. Show de bola. Tem mais 2 tópicos, Galdi, para a gente fechar. Sim. Que eu acho que a gente não pode deixar de falar. Que o que acontece? Às vezes a gente trabalha a semana inteira, trabalha o mês inteiro, batendo metas, cumprindo metas, e a gente esquece de comemorar isso. Pequenas vitórias. Comemorar pequenas vitórias, a gente arrumar um tempo para a gente comemorar isso. Às vezes seja pequenas coisas, que você, um jantar, por exemplo, você levar a esposa ou o esposo para o jantar, pô, você bateu uma meta lá, aumentou um pouquinho, comemore, porque isso vai te dar ânimo de você ter mais meta, bater outras metas e cada vez você comemorar mais isso. Então a gente tem que aprender a comemorar nossas vitórias. E às vezes a gente não tem isso. Às vezes é trabalho em cima de trabalho, passa a semana inteira e às vezes a gente se priva de comemorar pequenas vitórias. Qualquer que seja a vitória, comemore. Seja com... Para quem gosta de vinho, compra uma garrafa de vinho, toma um vinho, comemore com alguma coisa. Se presenteie com alguma coisa. Porque se você bater uma meta, você merece ser presenteado. Vai lá e compre algo para você. Porque isso te dá ânimo de você sempre cumprir as tuas metas. Maravilha, muito bem colocada, muito bem colocado mesmo. É isso aí. Como eu falo, sempre... Deixa eu saber o horário aqui, que horas são? Tem 10 minutos aí. Tem 10 minutos de live, gente. E nós vamos ter que sair, gente. Mas na terça-feira, às 19, na terça, Gabriel, pode ser? Pra gente dar continuidade. Pode ser. Né? Na terça-feira... Oi? Acho que às 20 horas. Não seria melhor? Às 20? Pessoal, às 20 horas na terça, todo mundo consegue? Isso, Jorge. Galdi Vieira Oficial. Esse é o endereço da live. Daqui para frente eu fiz esse Instagram só para conteúdo de primeira qualidade para vocês. Só para vídeo aula, só para live, só para eu colocar o material ali. O Abel também vai estar com Abel, underline, como é que é? Abel M, underline Ribeiro. Abel M. Underline. Isso. Depois eu mando para quem quiser. Gente, quem está na live hoje tem direito a um e-book, gente. Eu tenho um e-book, só que eu não consegui. Eu estava fazendo uma página de captura para esse e-book, para eu poder lançar para vocês. Eu não consegui, me apanhei, porque eu tô aprendendo ainda com o digital, tá? Então, eu prometo para vocês que na terça-feira vai estar disponível. Mas quem não puder participar na terça, se puder participar na outra terça ou na outra quarta, que a gente vai definir, vai ganhar o e-book. Quem quiser me passar um WhatsApp, quem tiver meu WhatsApp aí, meu Zap, me pede ali, professor, manda o e-book. Eu mando, não tem problema. Quem tá aqui ganhou o e-book, tá? Então, só para vocês. E o e-book tá muito show, hein? Eu li todo ele, tá padrão. E o e-book, ele vai te ajudar a ter o teu guia ali para ti. Pelo menos a aula de hoje tu não vai perder. Tu vai estar com ele ali em PDF daí. Tá bom, meus queridos? Peça um e-book para mim que eu mando, tá? Obrigadão, a Janete mandou ali um parabéns, obrigado. É isso aí, tamo junto. A Danilton é manutenção, é isso aí. Vamos lá, tem mais um tópico ali pra gente abordar? O último tópico de hoje, Galdi, é o que a gente sempre fala. Nunca vá dormir sem ter a tua meta do outro dia, do próximo dia. O que eu vou fazer amanhã? Já tenha isso definido. Tira meia horinha da noite anterior, planeje o seu dia. O que você vai fazer, qual que é a meta, quantas pessoas eu tenho que me conectar, se a pessoa é vendedor, quantas pessoas eu vou ter que ligar. Tenha isso já definido para você já sair de casa sabendo o que você tem que fazer. Porque não adianta você querer planejar o seu dia já no mesmo dia. Com certeza você vai perder tempo. Então, quando você já tem o planejamento um dia anterior, a noite anterior,
Primeiro que você já vai estar dormindo, você vai dormir com aquilo na tua mente, já vai facilitar. A tua mente vai trabalhar nisso. E você vai ter um dia, com certeza, muito mais produtivo quando você planeja o seu dia na noite anterior. Então, nunca vá dormir sem estar com o seu próximo dia planejado. Show de bola? Maravilha. Muito bem colocado. Então, meus alunos até sabem que eu falava disso às vezes em aula, sabe? É muito importante, na hora de tu dormir, tu fazer uma coisa que seja produtiva aqui, ó. Sabe por quê? Porque assim, ó, a pessoa que assiste, por exemplo, um filme lá de Bang Bang, Bang Bang até não é tanto, porque o Bang Bang é mais sadio do que muitos filmes, mas, por exemplo, eu lembro uma época que eu não tinha a sapiência que eu tinha, que eu assisti logo que saiu a série Narcos. Eu assistia Narcos e ia dormir. Cara, eu passava a noite toda fugindo de bandido, de traficante. Traficante vindo atrás de mim com metralhadora, com um fuzil, com coisa, e eu me escondia por debaixo de uns casebres, umas casinhas assim e tal, e me escondia e não podia fazer muito movimento, cada poeira que levantava eles iam achar, e eu tava ali, sabe? E aí, por quê? Porque eu assisti uma porcaria, desculpa o termo assim, mas era uma coisa pesada que ficava aqui dentro, e o nosso cérebro, ele trabalha durante a noite, por isso que o Abel falou uma coisa muito certa ali, quando você planeja, revisa o teu planejamento do dia, tu monta o teu planejamento e revisa ele, o planejamento do próximo dia, a tua mente vai trabalhar dentro daquele propósito, e aí tu vai chegar, de manhã cedo já vai acordar com mais disposição, por quê? Porque tua mente já tem direcionamento, o que tu tem que fazer? Tu acorda com mais disposição, tu acorda com, vamos pegar para fazer acontecer, né? E aí a tua mente te ajuda. Tu cria uma situação que tu coloca o teu cérebro a trabalhar para ti. Porque quando tu faz o inverso, o teu cérebro ele sempre quer te sabotar. Sabotar, ou não é, velho? Com certeza. Então, Valdir, muito top esses tópicos que a gente falou. Isso é apenas como se diz, começo para você ser uma pessoa mais produtiva. Mas engloba muita coisa. E o tempo é muito curto, né? A gente não consegue passar tudo que precisa. Mas isso já é um começo. E eu também tenho um presentinho para todo mundo que participar aí. A gente vai, nas próximas lives, a gente vai pegar o nome de todos que participaram. E quem tiver interesse em saber o que é um processo de coach, eu vou fazer 3 sessões de coach gratuita com alguns dos participantes. Cara, nem eu sabia disso. Que legal! 3 sessões gratuitas. Porque um processo é uma média de 10 sessões. Mas 3 sessões para a pessoa saber, começar a entender o que é um processo de coach. Pode transformar na vida. Meu Deus, olha. Quem quiser já vai mandando aí, já vai escrevendo eu quero, que aí a gente vai ver como que a gente vai fazer isso para a gente fazer um sorteio ou algo parecido. Ó, vocês têm show de bola? Quem quiser participar desse sorteio que o Abel está oferecendo aí, um processo de coach gratuito, tá? Para saber conhecer alguma... 3 sessões. 3 sessões. Você tem 3 sessões, mas vocês têm 3 minutos também, que eu vou ter que fechar a live com 59 minutos para ficar gravado o vídeo, senão eu perco a gravação. Então, gente, muito bom. Abel, já vou pedir para ti já, enquanto o pessoal bota ali eu quero, que vai ficar gravado aqui o eu quero. Pode botar eu quero que eu vou fazer contato com vocês, tá? Tem bastante pessoas. O Abel já vai fazendo a sua despedida aí, Abel, e aí daqui a pouco nós já fechamos a live. Vai lá, meu querido. Taca ali, ficha. Bom, pessoal, queria agradecer a todos vocês pelo tempo disponibilizado com a gente aí. E aquele tempo que você gasta para te conhecer melhor nunca é tempo perdido. O maior investimento que nós temos é no autoconhecimento. Então, eu agradeço a todos vocês e vamos juntos aí, vamos ter muitas lives aí, muitas sessões de coaches aí. E quero estar junto com vocês na próxima terça-feira. Espero vocês. Um abraço, um bom final de semana e Deus abençoe a todos vocês. Maravilha, maravilha. Obrigadão, Abel. De minha parte, muito obrigado pela sua participação. Aprendemos um monte aqui. Eu quero ver se eu consigo trazer também, Abel, para a nossa live, a minha sobrinha lá de Sapiranga, a Bruna Ledur, que é coach. Ela também tem ela tem empresa lá, ela é empresária, ela trabalha com equipes também, e ela tem muita bagagem para passar para nós aí, trazer agregar valor aqui na nossa live. Então, eu já vou deixar no ar o convite aqui para ela, mas eu vou trazer